A noite havia caído sobre a cidade com uma frieza que penetrava os ossos. Marina caminhava pelas ruas vazias, com a mão protegendo a barriga de 7 meses, enquanto a mochila pesada nos ombros a puxava para baixo. Suas lágrimas já haviam secado havia horas, deixando rastros secos em suas bochechas. Tudo o que possuía no mundo estava dentro daquela mochila: 3 mudas de roupa, um ultrassom do bebê e um envelope com R$ 500 que economizara trabalhando como ajudante em um salão de beleza. Aquela manhã ainda ecoava em sua mente como um pesadelo. Seu pai, com o rosto vermelho de raiva, apontando para a porta. Sua mãe, de braços cruzados, virando o rosto. A voz dela dizendo palavras que nunca pensou que escutaria. Você desonrou nossa família. Não quero mais te ver aqui. O pai de seu filho havia desaparecido 2 meses atrás, deixando apenas uma nota dizendo que não estava pronto para ser pai. E agora, grávida, desempregada e sozinha, Marina havia se tornado um peso demais para suportar. Ela caminhou sem rumo pelas ruas da cidade, passando por avenidas iluminadas onde casais de mãos dadas riam sem preocupações. Pessoas bem vestidas entravam em restaurantes aquecidos enquanto ela tremia de frio. O medo tomava conta de seu peito com cada passo. Onde dormiria? Como alimentaria seu filho quando ele nascesse? Como uma menina de apenas 22 anos poderia enfrentar um mundo que a havia rejeitado? Foi então que viu o casal. Estavam sentados embaixo de um viaduto, protegidos parcialmente da chuva leve que começava a cair. O homem tinha cabelos brancos como neve e a mulher usava um casaco rasgado demais para aquecer seu corpo frágil. Havia algo no seu rosto que denunciava décadas de sofrimento e abandono. Marina reconheceu aquele olhar porque também o via refletido em seus próprios olhos agora. Ela se aproximou lentamente. O casal estava abraçado e a mulher sussurrava algo no ouvido do homem, como um segredo antigo compartilhado apenas entre eles. Havia uma tristeza tão profunda naquela cena que Marina sentiu seu coração partir um pouco mais. Vocês estão bem? Perguntou, aproximando-se cautelosamente. O homem levantou os olhos e, naquele momento, algo indefinível aconteceu. Os 3 se olharam como se reconhecessem um no outro não apenas o sofrimento, mas também uma possibilidade de salvação que nenhum deles havia esperado encontrar. O que nenhum dos 3 sabia naquele instante era que aquele encontro, aquela conversa simples entre 3 estranhos debaixo de um viaduto, mudaria completamente o curso de suas vidas. Que os laços formados naquela noite de frio e desespero se tornariam mais fortes do que qualquer vínculo de sangue. E que a magia que os uniria não teria nada a ver com coincidência, mas com a força transformadora da compaixão humana. Antes de descobrir como essa história incrível continua, queremos saber de qual cidade você nos acompanha. Deixe seu comentário com o nome da sua cidade. E nos diga também que horário você mais gosta de acompanhar nosso canal. Se você está amando essa história tanto quanto a gente, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Ative o sino para receber notificações. Agora vamos voltar no tempo e descobrir como Marina chegou àquele momento de desespero. 3 meses antes daquele encontro debaixo do viaduto, Marina acordava em seu quarto rosa com vista para a rua principal da cidade. Aquele quarto havia sido seu refúgio desde a adolescência, decorado com pôsteres de cantoras que amava fotografias de amigas, e um espelho grande onde passava horas imaginando seu futuro. Ela acordava aquele dia como acordava todos os dias, com esperança, com sonhos. Com a certeza de que a vida lhe ofereceria as oportunidades que seus pais sempre lhe prometeram. Marina era filha única. Seus pais, Roberto e Fátima, eram pessoas trabalhadoras e honestas. Seu pai era gerente de uma oficina mecânica, homem que acordava antes do amanhecer todos os dias. Sua mãe cuidava da casa e trabalhava meio período em uma loja de roupas. Eles não eram ricos, mas tinham o suficiente. Marina cresceu em um ambiente de regras claras, valores tradicionais
e a noção de que a família era tudo. Seus pais sempre diziam: a família é nossa fortaleza. Nunca a decepcione naquele dia específico, um sábado de março. Marina se preparava para encontrar Lucas. Ele havia chegado em sua vida 6 meses antes. Trabalhando como vendedor de carros em uma concessionária próxima. Era bonito, charmoso e sabia exatamente o que dizer para fazer uma menina se sentir especial. Marina estava apaixonada, profundamente apaixonada. Seus pais gostavam dele, pelo menos inicialmente. Roberto e Fátima viam em Lucas um rapaz promissor, alguém que poderia oferecer um bom futuro para sua filha. Mas havia um problema que começava a surgir como uma sombra. Lucas bebia frequentemente. Não era um bêbado, como diriam depois, mas havia noites em que chegava aos encontros com um hálito pesado de cerveja e atitudes impulsivas. Marina tentava não notar. Tentava acreditar que isso passaria, que ele mudaria, que o amor era suficiente. Quando descobriu que estava grávida, Marina foi direto para o consultório com o coração acelerado. Confirmado pelo médico, ela saiu dali com o ultrassom na mão tremendo. Seu primeiro pensamento foi em Lucas. Seu segundo pensamento foi em seus pais. Ela esperou pelo momento perfeito. Um domingo à noite, quando a família estava reunida na sala assistindo televisão. Seu coração disparou enquanto ela abria a boca para falar. As palavras saíram mais rápido do que esperava. Mãe, pai, tenho algo para contar. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Seu pai levantou da poltrona tão rápido que ela deu um passo para trás. Fátima respirou fundo, como se preparasse para um golpe. As palavras não demoraram a vir. Decepção, vergonha. Como podia fazer isso com a família? O que diriam os vizinhos? E Lucas? Ele faria a coisa certa? Marina tentou falar sobre Lucas, mas foi interrompida por seu pai. Ele saiu da sala batendo a porta tão forte que a casa toda tremeu. Sua mãe apenas chorava silenciosamente, enxugando as lágrimas com a mão. Naquela noite, Marina dormiu sozinha em seu quarto rosa, abraçando o ultrassom contra seu peito. Nos dias seguintes, ela tentou conversar com Lucas pessoalmente. Ele estava bebendo naquela noite. Quando lhe mostrou o ultrassom, viu algo mudar em seus olhos, medo, puro medo. Ele disse coisas que a machucaram profundamente, coisas sobre não estar pronto, sobre suas responsabilidades na concessionária, sobre como um bebê arruinaria sua vida. Marina suplicou, chorou, implorou para que ele reconhecesse. Mas Lucas apenas beijou sua testa rapidamente e desapareceu para beber com os amigos. 2 semanas depois, ele enviou uma mensagem de texto: não consigo lidar com isso. Desculpa, Marina. Sigo em frente. Você também deveria. Sua mãe descobriu por acaso. Viu a mensagem em cima da mesa. Naquela noite, houve uma discussão intensa com seu pai. Marina ouviu tudo de seu quarto. Gritos, acusações, lágrimas. Sua mãe dindo-a fracamente enquanto seu pai vociferava sobre desonra, sobre como um homem decente não faria isso com sua filha. Mas a defesa de sua mãe não foi suficiente. Roberto, humilhado pela situação, pelo que os amigos diriam, pela ruína do futuro que imaginava para sua filha, começou a agir como se Marina fosse uma estranha em sua casa. Ele deixava a sala quando ela entrava. Não a cumprimentava pela manhã. Em uma ocasião, quando ela pediu dinheiro para comprar vitaminas pré-natais, ele recusou bruscamente, dizendo que ela precisava aprender as consequências de suas ações. Fátima ficava presa no meio. Amava sua filha, mas temia o julgamento de seu marido. E lentamente, dia após dia, ela também se afastou. Marina começou a procurar emprego desesperadamente. Conseguiu um trabalho como ajudante em um salão de beleza, ganhando pouco, mas era algo. Ela economizava cada centavo, sonhando em se mudar, em criar seu filho longe daquele ambiente sufocante. Mas então,
Naquela manhã fatídica, tudo explodiu. Seu pai a encontrou vomitando no banheiro. Não por falta de comida, mas pelas náuseas que ainda a perseguiam pela manhã. Ele a encarou com uma expressão que Marina nunca esqueceria. Não era raiva, era desgosto puro. "Você não é mais filha minha", disse ele, com uma calma assustadora. "Você desonrou nossa família. Arrume suas coisas e saia." "Não quero mais te ver aqui, mas sua mãe estava na cozinha, ouvindo tudo." Marina viu seus olhos marejarem, viu seus lábios se mexerem como se quisesse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. E aquele silêncio foi pior do que qualquer grito. Marina arrumou sua mochila em 20 minutos. Seus pais não a detiveram. Seu pai apenas apontou para a porta. Sua mãe virou o rosto. E assim, grávida, aos 22 anos, Marina se viu na rua, sem família, sem homem ao seu lado, sem futuro claro. Apenas com o vazio do desespero e a inocência de um bebê que crescia em seu ventre. Aquele era o começo de sua jornada. Aquela era a história que a levaria àquela noite fria debaixo do viaduto, onde dois estranhos também sofriam de forma tão profunda quanto ela. As primeiras noites foram as mais difíceis. Marina dormiu em abrigos temporários, em sofás de conhecidas que a acolheram por compaixão, em uma sala de espera de hospital onde ninguém a questionou. Cada noite era uma luta contra o frio, contra o medo, contra a realidade de que seu corpo gestante precisava de conforto que ela não podia oferecer. No primeiro abrigo, uma casa que acomodava mulheres em situação de rua, Marina conheceu outras histórias de abandono. Havia uma mulher chamada Dulce que havia fugido de um marido violento. Havia Carla, que havia perdido tudo em um vício em drogas. Havia Joana, mãe de 3 filhos, cujo ex-marido havia desaparecido com toda a renda familiar. Cada história era como um espelho que refletia a fragilidade da vida, como tudo poderia desabar em um instante. "A gente acha que está segura", disse Dulce uma noite, enquanto Marina tomava um caldo quente que a cozinheira do abrigo havia preparado. "A gente pensa que a família vai estar lá, que o homem que amamos vai ficar ao nosso lado, que tudo vai dar certo porque seguimos as regras. Mas a vida não funciona assim", querida. Marina apenas ouvia. Tinha pouco a dizer. Seu mundo havia desabado tão rapidamente que ela ainda não havia processado completamente a magnitude da mudança. Conseguir emprego foi difícil. Seu barrigão era visível agora, com 7 meses de gravidez. Os empregadores viam a gravidez como um problema. Quando ela dizia que estava gestante, os olhares de interesse desapareciam. Os questionários não eram nem completados. Uma vez, um gerente de restaurante foi particularmente cruel. "Por que eu contrataria alguém que vai sair do trabalho daqui em 2 meses para ter um bebê? Isso não faz sentido para meu negócio." Mas Marina tinha sorte em uma coisa. Sua mãe havia ensinado a ela como trabalhar em salões de beleza. Mesmo que seus pais a tivessem abandonado, as habilidades que ela adquirira permaneciam. Ela conseguiu um emprego em um salão popular, no lado mais pobre da cidade, onde o proprietário era um homem chamado Sr. Carlos que havia visto sofrer e tinha compaixão. "Você pode trabalhar até quando aguente", disse ele, oferecendo-lhe um uniforme cinzento desgastado. "Quando começar o trabalho de parto, você me avisa. Eu seguro o seu lugar." O salão de beleza se tornou sua salvação. O trabalho era extenuante. Seus pés inchavam tanto que às vezes ela precisava se sentar entre os atendimentos. Seus ombros doíam de tanto trabalhar com os braços levantados. Mas ela ganhava dinheiro. Cada real que recebia era separado cuidadosamente em um envelope. Ela contava e recontava seu dinheiro à noite no abrigo, murmurando números, imaginando o futuro. "Vou ter uma pequena casa", dizia ela para o bebê em seu ventre, colocando a mão sobre a barriga. "Não será grande, mas será nossa, e você terá um quarto seu, você terá segurança. Você terá amor." Durante esse período, Marina não voltou para casa nem uma única vez. Pensou muitas vezes em telefonar para sua mãe,
Digitava o número e desligava. O orgulho, a dor e a humilhação formavam um muro tão alto que parecia impossível de transpor. Seu padrasto, Roberto, havia dito que ela havia desonrado a família. E talvez, naquela perspectiva dele, ela tivesse feito. Mas Marina também havia aprendido que o mundo era mais complexo do que as regras que sua família seguia cegamente. Havia pessoas que se deixavam levar pela vida, pelo acaso, pelos momentos de fraqueza, e isso não as tornava más, apenas as tornava humanas. A médica que acompanhava sua gravidez no posto de saúde era uma mulher chamada Doutora Helena. Ela tinha cabelos grisalhos e olhos que transmitiam compaixão sincera. Em cada consulta, enquanto verificava a pressão de Marina e ouvia o coração do bebê com um estetoscópio, ela oferecia palavras que mantinham Marina de pé. Você é forte, dizia a doutora Helena, mais forte do que sabe. Seu filho terá uma mãe que lutou por ele antes mesmo de conhecê-lo. Isso é um presente que muito poucas crianças recebem. Marina chorava nessas consultas. Chorava porque alguém acreditava nela. Chorava porque havia dias em que mal conseguia acreditar em si mesma. Conforme os meses passavam e sua barriga crescia, Marina observava as pessoas ao seu redor com uma sensibilidade aguçada. Via casais de idosos passeando nas ruas, de mãos dadas. Perguntava-se se eles tinham filhos. Se aqueles filhos os visitavam. Se eles sabiam como era ser descartado pela própria família. Uma noite, enquanto voltava do salão para o abrigo, Marina passou por um parque onde havia um casal de idosos sentado em um banco. Eles não se tocavam, apenas estavam sentados um ao lado do outro em silêncio, olhando para os patos no lago. Havia algo de infinitamente triste naquela cena, mas também algo de lindo. Eles continuavam um perto do outro, mesmo que a vida tivesse sido difícil. Ela se permitiu um pequeno sorriso naquela noite. Se aquele casal havia sobrevivido à vida até chegar àquela idade, talvez ela também conseguisse. Mas o que Marina não sabia era que o destino havia tecido um fio invisível que conectaria seu sofrimento ao de outras pessoas. Que em poucos meses, ela encontraria duas vidas que espelhavam a sua própria. Tragédia de forma tão profunda que nenhuma delas reconheceria inicialmente. E que daquele encontro casualmente marcado pelo acaso nasceria algo que poderia ser descrito, sem exagero, como um milagre. A vida de Marina estava chegando a um ponto de inflexão. As dores de parto viriam em breve. E quando viessem, tudo o que ela havia enfrentado até então seria apenas o prelúdio de uma transformação que mudaria não apenas seu destino, mas o de muitas outras pessoas também. O abrigo havia fechado temporariamente para desinfecção. Era uma noite, e Marina recebeu a notícia logo pela manhã. Eles abririam novamente em 3 dias. Mas Marina tinha apenas R$ 500 poupados, e uma diária em um hotel precário custaria 150. Ela não podia gastar seu dinheiro tão livremente. Esse dinheiro era para o bebê. Para os primeiros meses, quando não pudesse trabalhar. Senhor, Carlos ofereceu sua sala de espera como refúgio. Durma aqui, disse ele, apontando para um sofá surrado no canto. Mas naquela noite, Marina sentia como uma intrusa em seu próprio salão de beleza. O cheiro de shampoo e tintura ainda pairava no ar. Ela não conseguiu dormir, apenas de olhando para o teto, sentindo o bebê se mexer em seu ventre. Ao amanhecer, decidiu sair. Caminhou pelas ruas da cidade, aproveitando o dia que estava surpreendentemente quente. Seu corpo estava pesado, cansado 7 meses e meio. O bebê estava crescendo rápido agora. Algumas noites, Marina acordava com os pulmões do bebê empurrando contra suas costelas, causando-lhe dificuldade para respirar. Ela caminhou sem destino, apenas deixando seus pés a guiarem. Passou por ruas que conhecia, por lojas que havia entrado em dias melhores com sua mãe. Uma pizzaria onde ela e Lucas haviam celebrado quando descobriram sobre o bebê. Ele havia tido um momento de alegria naquela noite, antes do medo tomar conta dele. Ela se afastou daquelas memórias.
Conforme o dia avançava, a fadiga consumiu. Seus pés inchados protestavam a cada passo. Havia uma dor constante em suas costas, uma pressão em seu ventre que a assustava. Ela procurou um lugar para descansar. Os bancos dos parques estavam ocupados. Os degraus das igrejas pareciam deprimente. Ela continuou caminhando. Foi quando o tempo mudou. Uma nuvem pesada subiu no céu e a chuva começou sem aviso prévio. Não era uma chuva leve. Era um aguaceiro que caía como pedras moles do céu. Marina procurou por um abrigo desesperadamente, seus pulmões ofegantes enquanto ela tentava se mover mais rápido apesar de seu corpo pesado. Um viaduto apareceu diante dela como uma bênção. Ela correu o máximo que conseguiu, protegendo sua barriga com as mãos. Debaixo da estrutura de concreto, havia um pequeno refúgio onde a chuva não alcançava completamente. E ali, encolhidos juntos como dois pássaros desplumados, estavam dois idosos. A mulher tinha cabelos brancos e fino, presos em um coque descuidado. Seu rosto era enrugado, mas seus olhos ainda brilhavam com uma inteligência aguçada apesar da fadiga profunda. Ela usava um casaco rasgado demais, com remendos visíveis. O homem ao seu lado tinha cabelos brancos também, um rosto gasto pela idade e pelo sofrimento, com uma barba de vários dias crescida. Ele usava um suéter marrom com furos nas mangas. Eles se abraçavam, e havia uma ternura naquele abraço que tocou Marina profundamente. Não era o abraço de um casal apaixonado. Era o abraço de duas pessoas que haviam viajado juntas através de um deserto e encontraram força na presença um do outro. Marina hesitou em se aproximar. Seus olhos se encontraram com os do homem. Naquele instante, algo indefinível passou entre eles. Um reconhecimento. Uma miséria compartilhada. Você pode sentar aqui, disse o homem, sua voz rouca como se não a usasse com frequência. Há espaço. Marina sentou-se lentamente, seu corpo pesado encontrando o alívio de não estar mais em movimento. A chuva continuava caindo, criando uma cortina cinzenta na frente deles. Obrigada, murmurou ela. Está grávida, observou a mulher. Sua voz ainda mais fraca do que a do homem. Havia uma ternura natural em suas palavras. Quando vai ter? 2 meses, respondeu Marina. Mais ou menos. A mulher estendeu a mão com cuidado, como se pedisse permissão. Marina inclinou ligeiramente e a mão dela tocou sua barriga. Você poderia esperar que um toque assim fosse invasivo, desconfortável, mas não foi. Foi como se aquela mão antiga e frágil pudesse transmitir décadas de sabedoria e compaixão através da pele. Você está sozinha? Perguntou o homem. Marina quis negar. Quis dizer que tinha uma família, que tinha um plano, que tudo estava bem. Mas algo em seus olhos a impediu de mentir. Ela simplesmente assentiu. O casal trocou um olhar. Um desses olhares que os casais compartilham quando conseguem se comunicar sem palavras. O homem respirou fundo. Nós também estamos sozinhos, disse ele. Bem, sozinhos um com o outro. Mas sem ninguém mais. Ele olhou para a mulher com um amor que fez Marina sentir um nó na garganta. Minha esposa, Alisa, eu sou Roberto, Marina, respondeu ela, dando a mão para ambos. Você tem um lugar para dormir? Perguntou Alisa. Marina hesitou. A honestidade pareceu ser a única opção possível naquela situação. O abrigo onde eu fico está fechado. Eu não tenho um lugar seguro esta noite. Roberto e Alisa trocaram outro olhar. Havia uma comunicação silenciosa entre eles que falava de anos de vida compartilhada, de decisões tomadas juntas, de compromissos mantidos apesar de tudo. Não temos muito, disse Roberto lentamente. Temos um pequeno lugar abandonado onde temos estado ficando. Não é muito, mas é seco. E há colchões. Marina deveria ter hesitado. Uma menina sozinha, grávida, deveria ser cautelosa com estranhos. Mas algo nos olhos daquele homem e daquela mulher transmitia apenas bondade. Uma bondade que havia sido testada pela vida e havia permanecido intacta. Sim, respondeu Marina.
Sim, obrigada. Eles saíram do abrigo do viaduto juntos quando a chuva diminuiu ligeiramente. Roberto guiava o caminho, com a Lisa apoiando em seu braço. Marina o seguia, com a mochila pesada nos ombros. Eles andaram por ruas que ela não conhecia, por bairros que ficavam cada vez mais esquecidos, até chegar a uma estrutura de concreto que havia sido, talvez, uma loja ou um consultório anos atrás. Dentro, havia 2 colchões no chão, algumas coberturas velhas e uma pequena caixa de papelão com pertences. Era miserável e bonito ao mesmo tempo. Era um refúgio. Ficou aqui, disse Marina, e pela primeira vez em semanas, ela se permitiu relaxar. A Lisa preparou um chá em um queimador portátil. Era chá de saquinhos. Nada especial, mas tão quente e reconfortante que Marina quase chorou. Enquanto bebiam, Roberto contou histórias. Histórias sobre sua vida anterior, sobre como ele e a Lisa haviam sido pessoas diferentes, com vidas diferentes, antes das circunstâncias os reduzirem a isso. Você não é primeiro lugar ruim onde você dorme, disse a Lisa, colocando uma mão sobre a de Marina, e não será o último. Mas você nunca está realmente sozinha enquanto souber que há outras pessoas que entendem naquela noite. Os 3 dormiram no mesmo cômodo. Marina deitou-se de lado, seu corpo finalmente encontrando o alívio que precisava. A Lisa dormia perto dela, como se estivesse protegendo sua barriga. Roberto dormia do outro lado, um homem que havia perdido tudo, mas havia decidido não perder sua humanidade. E enquanto dormia, Marina sonhou com um futuro que não conseguia ver claramente, mas que sentia que estava mudando de direção. Os dias que se seguiram transformaram o abrigo improvisado em algo que se assemelhava a um lar. Não era confortável, mas havia algo sobre estar com Roberto e a Lisa que fazia a miséria parecer menos sufocante. Marina começou a entender que a qualidade de vida não era determinada apenas pelo lugar onde você dormia, mas pela companhia que mantinha enquanto dormia. Roberto havia arranjado uma pequena fonte de renda. Ele limpava calçadas e fachadas de edifícios, um trabalho que pagava pouco, mas que o mantinha ocupado. A Lisa, que tinha problemas de artrite, passava os dias em casa, organizando suas poucas posses e conversando com Marina. E Marina continuava trabalhando no salão de beleza, sua barriga agora tão grande que ela precisava ficar de lado para trabalhar com as clientes. Uma noite, enquanto tomavam um chá simples, a Lisa começou a contar sua história. Tivemos um filho, disse ela, sua voz tímida como se aquelas palavras machucassem. Seu nome era Daniel. Ele era nosso único filho, Marina. Nós o amávamos mais do que a nós mesmos. Roberto colocou a mão sobre a dela. Aquele gesto simples indicava que eles haviam navegado aquela história muitas vezes juntos. Daniel era médico, continuou a Lisa. Ele ficou rico. Ficou rico e esqueceu de nós. Quando tínhamos algum problema, ele dizia que estava ocupado. Quando pedíamos ajuda, ele dizia que precisávamos aprender a nos virar sozinhos. Suas mãos tremiam enquanto ela falava. Quando Roberto ficou doente, eu liguei para Daniel e implorei por ajuda. Ele não respondeu por 3 semanas. Ele respondeu eventualmente, disse Roberto, sua voz firme, mas triste. Enviou uma mensagem dizendo que não podia estar envolvido com nossos problemas. Que tínhamos que entender que ele tinha sua própria vida agora. Que tínhamos que parar de ser um fardo. Marina sentiu as lágrimas começarem a escorrer por seu rosto enquanto ouvia essa história. Era tão familiar. Tão próxima demais do que ela havia experimentado. Nós perdemos tudo pouco depois disso, continuou a Lisa. Não havia dinheiro. Roberto não conseguia trabalhar mais por causa da doença. Eu não era jovem o suficiente para conseguir um emprego decente. Aplicamos para a ajuda do governo, mas era insuficiente. Nossa casa foi tomada, nossos pertences foram vendidos. E nosso filho, ela parou, incapaz de continuar. Nosso filho nunca nos ligou, completou Roberto, nenhuma vez. Vivemos aqui na rua por 2 anos, Marina.
2 anos. E ele vive em um apartamento de luxo na outra lado da cidade, provavelmente sem pensar em nós nem uma única vez. Marina estendeu a mão e agarrou-a de Alisa. Aquele toque simples parecia transmitir uma compreensão que palavras nunca poderiam capturar. Ela então começou sua própria história. Contou sobre seus pais, sobre como havia crescido em um ambiente onde o amor era condicional, onde você era amado apenas se vivesse de acordo com as expectativas, onde cometer um erro, qualquer erro, significava ser descartado. Eu pensei que o amor de um pai era incondicional, disse Marina, sua voz quebrada pelo choro. Eu pensei que não importava o que eu fizesse, eles estariam lá, mas descobri que o amor deles tinha condições. E quando eu as quebrei, o amor acabou, o amor deles não era verdadeiro, disse Alisa com sabedoria. Verdadeiro amor é aquele que persevera, que perdoa, que não descarta as pessoas apenas porque elas cometem erros. Conforme as semanas passavam, um padrão se estabeleceu. Marina trabalhava, Roberto limpava. Alisa cozinhava o máximo que conseguia com os poucos recursos disponíveis. E juntos, eles compartilhavam suas histórias de vida, descascando camada após camada de trauma até que a verdade bruta de suas existências fosse revelada. Uma noite, Roberto confessou algo que havia mantido para si mesmo. Estou morrendo, disse ele calmamente enquanto estavam sentados juntos. O médico me disse há 1 ano. Tenho câncer nos pulmões. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas é menos do que gostaria. Marina respirou fundo. Alisa simplesmente colocou sua cabeça no ombro dele. Por que você nunca me contou? Perguntou Marina, chocada. Porque não mudaria nada, respondeu Roberto, e porque não queria pena. Vou morrer em breve, provavelmente, mas não vou morrer sozinho. Não vou morrer sem ter feito uma diferença. E você, Marina? Você já fez uma diferença. Como? Perguntou Marina, confusa. Você nos deu razão para continuar, disse Alisa, levantando a cabeça e olhando para Marina, você e seu bebê. Você nos fez acreditar que ainda havia algum propósito nessa vida naquela noite. Marina sentiu as primeiras dores de Braxton Hicks. Seu corpo estava se preparando para o parto. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Logo, seu bebê estaria aqui. E então, tudo mudaria novamente. Uma semana depois, Marina recebeu uma ligação do Sr. Carlos no salão. Marina, vem aqui, ele disse. Sua voz estranha, ela foi. O salão estava fechado e Carlos a esperava do lado de fora. Ele a levou a um canto quieto da rua. Sua mãe esteve aqui, disse ele. Procurando por você, o coração de Marina acelerou. Minha mãe? Aqui, sim, ela havia perdido seu emprego no salão de roupas onde trabalha. Descobriu que você havia trabalhado aqui. Ela perguntou sobre você. Disse que estava tentando te encontrar há semanas. Carlos lhe passou um pedaço de papel com um número de telefone escrito em uma caligrafia familiar. A letra de sua mãe. Marina segurou aquele papel por toda a noite, não ligou. Apenas o segurou, observando a caligrafia, vendo aquelas letras como um último ramo de uma árvore que estava caindo. No dia seguinte, ela ligou. Sua mãe atendeu na primeira chamada, como se estivesse esperando. Marina, a voz dela era pequena, assustada. Oi, mãe, respondeu Marina, e começou a chorar. Sua mãe chorou também. Entre os soluços, emergiram histórias. Seu pai havia sofrido um infarto. Ele estava vivo, mas havia perdido toda a sua força anterior. Havia começado a questionar suas decisões. Havia perguntado sobre Marina todos os dias. E Fátima, sua mãe, havia estado procurando por ela desesperadamente. Estou tão arrependida, disse Fátima. Estou tão arrependida, Marina. Fui uma covarde, deveria ter te defendido. Deveria ter... Marina interrompeu, mãe. Tudo bem. Estou bem. Estou segura,
Estou vindo para casa. Mas primeiro, preciso que você conheça algumas pessoas que salvaram minha vida. Reunião foi arranjada para um domingo à tarde em um parque neutro da cidade. Marina havia preparado Roberto e a Lisa para o encontro, explicando sua situação familiar, as circunstâncias que a haviam levado para a rua. Eles ouviram com paciência, sem julgamento, apenas com aquela compreensão silenciosa que havia se tornado sua marca registrada. Sua família merece uma chance de redimissão, havia dito a Lisa, segurando a mão de Marina. E você merece a chance de deixá-los tentar. Marina estava com 8 meses e meio de gravidez agora. Seu corpo havia inchado em pontos onde ela não sabia que era possível inchar. Seus tornozelos desapareceram sob camadas de retenção de líquido. Seu rosto havia se arredondado. Mas seus olhos brilhavam com uma força que não estava lá antes. Forjada no fogo da adversidade e temperada pela compaixão de 2 pessoas que a amavam sem motivo aparente. Fátima foi a primeira a chegar ao parque. Marina viu sua mãe de longe, e o choque foi como um soco no estômago. Sua mãe havia envelhecido. Havia rugas profundas ao redor de seus olhos, e aquele brilho que Marina lembrava havia desaparecido. Ela estava usando um vestido simples, e seu cabelo não estava pintado, mostrando fios brancos generosos. Quando seus olhos encontraram os de Marina, Fátima começou a chorar imediatamente. Elas se abraçaram no meio do caminho, e Marina sentiu toda a raiva, toda a mágoa, toda a rejeição de meses ser lavada por aquele abraço. Sua mãe sussurrava desculpas repetidamente, beijando sua testa, suas bochechas, seu cabelo. Como se pudesse compensar meses de abandono em um único abraço. Sinto muito, sinto tanto, disse Fátima. Sua avó está no carro com seu pai. Ele queria vir, mas não conseguiu. Ele não acha que merece seu perdão onde está meu pai? Perguntou Marina. Em casa, esperando, rezando para que você volte, Marina introduziu sua mãe para Roberto e a Lisa. Ela viu a surpresa nos olhos de Fátima quando viu o casal, tão óbvio em sua pobreza, tão visível seu sofrimento. E então, ela contou tudo. Contou como havia sido encontrada na rua. Como Roberto e a Lisa a haviam acolhido sem pedir nada em troca. Como eles haviam sido sua família quando sua própria família a havia descartado. Fátima olhou para aquele casal de idosos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Havia algo em seus olhos que reconhecia em Marina. Reconhecia a gratidão profunda, o amor genuíno, a transformação que havia acontecido. Vocês cuidaram de minha filha, disse Fátima, sua voz tremendo. Quando eu não cuidei. Como posso agradecer isso? Roberto colocou uma mão no ombro de Fátima. Você pode cuidar dela agora, disse ele simplesmente. Você pode ser a mãe que ela precisava. Eles se sentaram em um banco do parque, os 4 conversando enquanto o sol se movia lentamente pelo céu. Marina viu sua mãe e a Lisa conversarem sobre maternidade, sobre os arrependimentos que carregavam, sobre a forma como a vida havia as forçado a tomar decisões que gostariam de poder reverter. Fátima ofereceu ajuda, dinheiro, um lugar para ficar. Mas Marina viu a hesitação em seus olhos quando ela olhava para Roberto e a Lisa. Havia uma questão silenciosa. O que aconteceria com eles? Eles vêm conosco, disse Marina firmemente. Onde eu vou, eles vão. Ponto final, sua mãe piscou, processando. E então, lentamente, ela sentiu. Minha mãe tem uma casa grande, disse Fátima. Sua avó tem uma casa grande. Há espaço. 2 semanas depois, Marina estava em trabalho de parto. Ela havia se mudado para a casa de sua avó, uma estrutura colonial grande com quartos demais e memórias demais embutidas em suas paredes. Roberto e a Lisa ocupavam um andar inferior, com seu próprio banheiro e espaço privado. Sua mãe havia ficado com ela cada noite enquanto se preparava para o parto, como se tentasse compensar meses de ausência com presença total. Seu pai havia entrado pela primeira vez no dia anterior.
Havia permanecido na porta do quarto, incapaz de entrar completamente, como se ainda temesse ser rejeitado. Quando Marina o chamou, ele correu para ela, caindo de joelhos ao lado de sua cama, chorando como Marina nunca o havia visto chorar. "Perdoe-me", disse ele, repetidamente. "Por favor, perdoe-me, eu já perdoei", respondeu Marina, tocando seu rosto. "Faz tempo, pai. Apenas quero que você seja um avô melhor do que foi um pai." E agora, com as contrações começando, Marina estava cercada por todas as pessoas que a amavam. Sua mãe de um lado, segurando sua mão. Seu pai do outro, passando-lhe uma toalha úmida para sua testa. A Lisa sentada nos pés da cama, sussurrando palavras de encorajamento. E Roberto fora do quarto, mais presente em espírito, como havia estado presente em sua vida durante os meses em que precisava dele mais. O parto foi longo e difícil, como muitos partos são. Mas quando seu filho nasceu, com um choro que ecoou pelas paredes da casa colonial, tudo valeu a pena. Um menino perfeito e pequeno e seu. Eles a colocaram em seu peito, ainda coberto de sangue líquido aniótico, e Marina o olhou com uma intensidade que era quase dolorosa. Aquele era seu filho. Aquela era a criança pela qual ela havia lutado, pela qual havia dormido em abrigos e comido pouco e suportado rejeição. "Como você vai chamar?" perguntou sua mãe, lágrimas correndo pelo seu rosto. Marina olhou para o casal de idosos que estava na porta, os olhos deles também marejados. Ela olhou para seu pai, que estava rezando em silêncio. Ela olhou para sua mãe, que havia retornado de seu próprio deserto de arrependimento. "Roberto", disse ela. "Seu nome é Roberto Carlos. Nomeado para o homem que me ensinou que compaixão é mais forte do que sangue e que amor verdadeiro não tem condições." O homem cujo nome ela havia invocado, o homem que havia salvado sua vida da rua, começou a chorar. Seu corpo frágil tremeu com soluços que vinham de um lugar tão profundo que era como se estivessem sendo puxados de suas raízes. A Lisa o abraçou, e naquele abraço, Marina viu a redenção. Não para Roberto e a Lisa apenas, mas para todos eles. Porque na rejeição havia encontrado aceitação, na solidão havia encontrado companhia. E na escuridão mais profunda, havia encontrado luz. Naquela noite, enquanto seu bebê dormia em seu peito e toda a casa estava em silêncio, Marina pensou em como a vida era uma série de crises que ou nos quebravam ou nos transformavam. E se tivéssemos sorte, se tivéssemos realmente sorte, encontraríamos pessoas que nos ajudassem através do processo de transformação. Ela havia tido sorte. E agora, tudo o que restava era aprender a viver com a graça inesperada que havia recebido. 1 ano havia se passado desde o nascimento de Roberto Carlos. A casa colonial havia se transformado em algo que nenhum de seus anteriores habitantes jamais havia imaginado. Um lar genuíno onde 3 gerações e meia viviam sob o mesmo teto. Conectadas não apenas por sangue, mas por amor conquistado através do sofrimento compartilhado. Marina estava na cozinha, preparando o bolo de aniversário de seu filho. Um bolo simples, com velas baratas de festa, mas feito com suas próprias mãos. Enquanto passava massa de chocolate em volta do bolo, ela observava a vida que havia construído e mal conseguia reconhecer a menina que havia sido 1 ano atrás. Sua mãe entrou na cozinha trazendo Roberto Carlos nos braços. O menino tinha os olhos escuros de Marina e o queixo teimoso de seu avó. Ele ria para a avó, agarrando seu cabelo com aquelas mãozinhas determinadas que pareciam querer apreender todo mundo. "Ele é o presente perfeito", disse Fátima, beijando a testa de seu neto. "Você sabe disso, não é?" "Eu sei", respondeu Marina, sorrindo enquanto continuava seu trabalho. "Todos nós somos presentes." Mesmo quando não conseguimos ver dessa forma, seu pai apareceu na porta. E houve uma mudança tangível em sua expressão quando viu sua esposa, sua filha e seu neto na cozinha. Havia um reconhecimento doloroso em seus olhos, uma contrita aceitação de quanto tempo havia perdido, quanto amor havia desperdiçado em orgulho.
Você precisa de ajuda? Perguntou ele a Marina, e aquela simples pergunta continha volumes de arrependimento e esperança. Pode levar este bolo para a sala? Respondeu Marina, entregando-lhe o prato. Roberto e a Lisa já devem estar esperando. Sim! Roberto e a Lisa. Eles viviam em um pequeno apartamento que Fátima havia arranjado para eles, apenas a poucas ruas de distância. A renda de Roberto havia sido regularizada através de um programa de assistência social que Marina havia pesquisado e preenchido os formulários. A Lisa havia começado a vender bolos feitos em casa para as vizinhas, ganhando dinheiro suficiente para se sentir útil novamente. Para se sentir como se tivesse um propósito. Mas eles passavam a maior parte de seus dias na casa colonial. Tinham suas chaves, seus assentos favoritos, suas rotinas. Roberto brincava com seu neto homônimo, ensinando-lhe coisas sobre o mundo de forma lenta e paciente. A Lisa cozinhava, preenchendo a casa com aromas que lembravam Marina de um tempo mais simples, antes de tudo desabar. A festa de aniversário foi simples. Não havia muitos convidados. O senhor Carlos do salão de beleza veio. Duas amigas que Marina havia feito no abrigo, que agora também haviam encontrado seus próprios caminhos para casas seguras. Vizinhos que haviam se tornado amigos. E a avó de Marina, que havia oferecido sua casa e seus recursos sem questionamentos. Sua própria jornada de arrependimento espelhando a de Fátima. Quando era hora de cantar parabéns a você, Marina observou o quarto cheio de rostos. Observou seu pai cantando para seu neto, sua voz ainda fraca, mas sincera. Observou sua mãe com o braço em volta de Alisa. Observou Roberto, sentado em uma cadeira de plástico, observando a cena diante dele com aquela expressão de maravilha doce que havia se tornado característica dele desde que Marina havia entrado em sua vida. Depois que o bolo foi comido e os presentes foram abertos, um carrinho de brinquedo de Roberto, um conjunto de chocalhos de Alisa, as crianças foram deitadas para dormir e os adultos ficaram na sala. Foi então que Roberto começou a falar. Sua voz ainda era fraca, mas havia uma clareza em suas palavras que sugeriu que ele havia ensaiado essas palavras muitas vezes em sua mente. Eu queria dizer algo, começou ele, e todo mundo se virou para ouvi-lo. Quando você está vivendo na rua, você pensa que chegou ao fundo. Você pensa que não há mais nada a fazer a não ser esperar pela morte. Você pensa que sua vida foi desperdiçada, fez uma pausa e a Lisa pegou sua mão. Mas então conheci Marina e percebi que estava errado. Percebi que a vida não é medida pela quantidade de casas em que você viveu ou pelo dinheiro que você possui. A vida é medida pelos momentos de conexão. Pelos momentos em que você realiza que não está sozinho. Pelos momentos em que você pode fazer uma diferença, por menor que seja. Na vida de outra pessoa, seus olhos se fixaram em Marina. Você salvou minha vida. Tanto a mim quanto a Lisa. Você nos deu um propósito que não tínhamos. E seu filho? Ele olhou para Roberto Carlos dormindo em seu berço. Seu filho é meu neto no espírito, se não no sangue. E ele será lembrado em meu testamento. Porque ele é a herança de um homem que pensava não deixar nada para trás. Fátima começou a chorar. Roberto, o pai de Marina, saiu da sala. Marina encontrou seu pai no corredor, apoiado contra a parede, seus ombros tremendo com soluços silenciosos. Papai, ela sussurrou. Ele se virou para ela, e seu rosto estava molhado de lágrimas. Ouça o que ele disse, murmurou seu pai. Um homem que viveu na rua tem mais sabedoria do que eu tive em toda a minha vida. Eu desperdicei tanto tempo com coisas que não importam. Com reputação, com o que os vizinhos pensariam. Com regras que não significavam nada. Marina abraçou seu pai e, naquele abraço, percebeu que todas as pessoas naquela casa estavam em suas próprias jornadas de redenção. Nos meses seguintes, a vida continuou seu curso. Marina voltou a trabalhar no salão de beleza, agora com uma creche local para cuidar de Roberto Carlos durante o dia. Mas seus olhos haviam mudado.
Ela via os clientes de forma diferente agora. Entendia que cada pessoa que entrava no salão tinha sua própria história de luta e redenção. Oferecia mais do que beleza. Oferecia escuta, compreensão e uma espécie de cura que podia vir apenas de alguém que havia sobrevivido ao desespero. Seu pai começou a frequentar a igreja novamente. Não por medo, mas por gratidão. Ele chegava cedo cada domingo e ajudava os voluntários da caridade. Marina o viu uma vez, segurando a mão de uma mulher sem-abrigo que havia chegado para uma refeição gratuita. Escutando sua história com aquela presença completa que havia aprendido de Roberto. Sua mãe pediu um afastamento de seu trabalho e começou a fazer trabalho voluntário em um abrigo para mulheres grávidas. Ela queria, disse ela, ajudar outras meninas a não experimentar o que Marina havia experimentado. Havia um propósito em suas ações agora, uma intenção que havia transformado sua vida de uma simples existência para algo significativo. E Roberto continuou envelhecendo. A doença dentro dele continuava seu lento avanço. Mas havia uma paz em seus olhos que não estava lá antes. Uma paz que vinha de saber que ele havia deixado uma marca na vida de alguém. Que seu sofrimento havia significado algo. Em uma noite, sentado com Marina enquanto ela alimentava seu filho, Roberto sussurrou algo que ela nunca esqueceria. Você sabe, disse ele, eu passei a maior parte de minha vida pensando que a felicidade era algo que você encontrava fora de si mesmo. Em casas bonitas, em filhos bem-sucedidos, em reconhecimento e riqueza. Mas a verdadeira felicidade é ver seu impacto nos olhos de alguém. É saber que você fez a diferença. E você me deu isso, Marina. Você me deu tudo. Marina beijou sua mão e o fez prometer que não desistiria. Que continuasse lutando, mas ambas sabiam a verdade. Seu tempo era limitado. E ainda assim, aquele tempo limitado havia se tornado infinito de significado. Porque na vida de um homem que havia dormido na rua, havia encontrado lugar em um lar, havia encontrado família, havia encontrado amor. E isso, em última análise, era tudo que qualquer um de nós poderia pedir. Obrigado por acompanhar esta jornada de redenção, amor e transformação. Você acreditava que algo mágico aconteceria nesta história?